Bom, pessoal, esse vídeo, né, para mostrar alguns formatos, né, ideais para o Instagram. Algumas pessoas me perguntam, né, a inquietação veio justamente de uma resposta, de uma pergunta lá da caixinha do Instagram. Então, aqui para ajudar, eu vou deixar esse vídeo gravado. Nós temos também um e-book, tá, que fala sobre isso. E aí, eu vou deixar aqui, né, não só os tamanhos, mas também eu vou, para ajudar, eu vou deixar aí na prática, mostrando para vocês como se constrói esses tamanhos no Illustrator, no PowerPoint e no Canva, ok? Bom, o primeiro passo a entender é que eles existem tamanhos corretos. Todos os posts existem tamanhos corretos. Inclusive para os vídeos existem também a durabilidade, né, desses vídeos. Então vamos aqui, o que se trata aos posts? Nós temos os formatos quadrado, horizontal, vertical e os stories. E também nós temos o IGTV. O quadrado, nós temos aí o padrão de 1080 por 1080 pixel. É aquela velha proporção 1:1, tá bom? Nós temos também a forma horizontal, né? O formato horizontal, que é de 1080 por 566 pixels. E nós temos a vertical, que é aquela chamada retrato, né? Que é de 1080 por 1350, tá bom? Isso é para feed. Agora, para stories, nós temos o formato do padrão de 1080 por 1920. Ah, Rossi, para o IGTV. IGTV é o mesmo tamanho. Se você seguir no formato vertical e para o formato horizontal, você inverte, tá, os números. Então, ao invés de colocar 1080 por 1920, você coloca 1920 por 1080, ok? Estas são as medidas certas, né, corretas para os posts no Instagram. O que me leva também a construir esse vídeo é que eu tenho visto, né, não é de hoje, mas desde quando se começou com a ideia, né, do Instagram. Uma das coisas que me incomoda bastante é quando nós temos aqui, né, um post totalmente poluído, né? Esse post que está aqui ao lado da minha câmera, ele está totalmente poluído. A gente percebe que o A está cortado lá em cima, embaixo, né, a assinatura, né, das faculdades e tudo mais está cortado embaixo, né? Então, assim, isso é um post, tá? Que ele não é tão agradável, né, ao olhar do público. Já o outro post, que já está mais centrado, né, o que foi feito? Ele foi feito uma respiração nele, né, com os elementos, de acordo com os elementos, certo? E abrindo um parênteses, esse post foi um post que eu fiz na época acadêmica, tá bom? Eu construí ele de forma correta, eu trouxe ele de forma errada para que a gente pudesse exemplificar aqui o conteúdo, tá bom? Isso foi que me inquietou. Então, você começa a observar aí alguns Instagrams e veja se o conteúdo está de uma forma que ele possa respirar ou se ele está aí agoniado, aperreado, bem apertado mesmo, no nosso dito popular, tá bom? Então, confere, avalie, que aí a gente vai agora para a prática. Bom, nós estamos aqui no Canva, tá? É uma ferramenta que eu não uso, tá bom? Eu abri inclusive a conta a partir dessa aula aqui para mim poder exemplificar para vocês, porque eu vejo que muita gente utiliza esse aplicativo e ele tem as suas vantagens e desvantagens, tá bom? Não me cabe aqui nesse momento a falar sobre isso, mas mostrar para vocês, tá, as medidas corretas para os posts do Instagram, tá bom? Aqui é a interface dele, né? A gente já percebe aqui que ele já é bem intuitivo, ou seja, ele já dá os tamanhos padrões para cada post. Por exemplo, para vídeo, ele já dá aí o tamanho de 1920 por 1080, que eu falei anteriormente. A apresentação para slides, tá bom? Aqui também tem os posts para Instagram. Percebam que aqui ele só tem o tamanho de 1080 por 1080. Tem os stories para Instagram. Olha aqui, 1080 por 1920. Logotipo, documento A4, enfim, né? Tem várias outras formas.
Eu vou aqui para o de 1080 por 1080. Olha só, ele já me deu aqui, né, a minha área de trabalho. Essa sua área de trabalho aqui é o que nós vamos fazer. Por exemplo, vamos colocar aqui alguns elementos, né? Eu vou utilizar esse elemento aqui. Eu quero que ele fique aqui. O texto, eu vou criar um texto aqui. O título. Texto. Eu tô fazendo isso, pessoal, de forma rápida, porque minha intenção não é mostrar. Ó, o título aqui, tá? Digamos que um subtítulo eu vou colocar aqui, tá bom? Então, aqui, a gente já começa a perceber aqui o seguinte, que ele já tá aqui, ó, nessa linha, tá? Então, para que você possa, que é o que tá lá no e-book, ter, né, uma questão de respiração do seu material, é importante que nós façamos o seguinte, ó. Eu costumo pegar aqui, não tem uma régua, eu não conheço o Canva, repito, mas o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui um elemento, o quadrado, ó, e vou me basear por ele. Olha só o que eu acabei de perceber aqui. Vocês percebem essa linha roxa, aqui, ó, que começa lá na imagem e aqui. Vou puxar o meu retângulo até lá, onde ela me deu como sugestão. Ó as linhas aqui, a linha guia me mostrando, a linha guia tá na cor roxa, tá? Então, aqui, o que que eu vou fazer? O meu conteúdo vai ficar aqui dentro, ó. Eu vou puxar o conteúdo. A imagem, ela pode ficar, a não ser que, né, por exemplo, a menina tá muito distante, então eu vou aqui, ó. A imagem já é outro quesito, né? Mas aqui eu acredito que dê para você entender, ó. Você usa a margem, tá? E eu tô percebendo que o próprio aplicativo, ó, ele te dá as linhas guias, ó. Então, use essas linhas guias, que aí você vai conseguir fazer uma respiração bacana, tá bom? A desvantagem dele que eu vi aqui é que se você for redimensionar tamanhos, né? Por exemplo, só se você realmente pagar, né? Lá ele já só te dá os padrões. Por exemplo, se você quiser, né, a medida do vertical e do horizontal, você não consegue, ó. 1080 por 1350. Você não consegue, por quê? Porque você não paga o programa ou então não está inscrito, né, na experiência grátis, né, que futuramente você teria que pagar. Então, essa é uma das desvantagens. Outras desvantagens que eu vejo é nos templates. O que seria isso? Aqui tem, se você não souber criar o seu, você vai pegar, ó, baseados, né, até as imagens, eu já vi muito isso. Já vi, inclusive, esse aqui, ó, essa forma, ó, de post, eu já vi no Instagram, tá bom? Essas desvantagens. Mas não é o nosso assunto aqui. Então, vamos lá. Agora eu vou passar para vocês como é que se constrói isso no PowerPoint. Vai ser muito rápido. Quem quiser, eu vou deixar o card aqui em algum local. Quem quiser ver com mais calma o PowerPoint, eu tenho uns vídeos no YouTube também, tá bom? E eu deixo aí o card para você seguir. Então, agora que nós estamos na plataforma do PowerPoint, certo? No PowerPoint, né, nós temos os tamanhos não mais em pixel, né, mas sim em centímetro. Então, você precisa saber transformar, tá? Os pixels para centímetro, tá? Lá no e-book, né, eu vou deixar já, né, o tamanho em centímetro para vocês, para ficar mais fácil, tá bom? E aqui você vai ter que pausar o vídeo para poder, né, pegar esses tamanhos. Enfim, nós vamos aqui no PowerPoint, aqui é a sua área de trabalho, né, do PowerPoint, da sua apresentação. Você vem no menu Design. Aqui em Design, você vem, ó, em tamanho do slide.
Quando chega aqui no tamanho do slide, você vai clicar na setinha, tem um tamanho padrão de 4x3 e o tamanho padrão de 16x9, tá bom? Você vem aqui, ó, tamanho do slide personalizado, você vai mudar os tamanhos, então você coloca aqui. Clicou, vai aparecer essa janelinha. Nessa janelinha, vocês percebem que só tem em centímetro, tá? Então, é aqui que vocês vão mudar. Para o tamanho quadrado, tá? Nós vamos utilizar os tamanhos 38,1 por 38,1, ok? Então, aqui a gente coloca, ó, a largura e a altura e vai dar um ok. Vai aparecer essa janela. Rossi, eu vou para onde? Você vai clicar em garantir o ajuste. Garantir o ajuste tá aqui, tá? Se eu quero o tamanho no formato horizontal, a gente vem aqui, ó. Tamanho, muda o tamanho. Qual é o tamanho? Nós vamos colocar 38,1 centímetro por 19,9672, tá? E você clica em OK, garantir ajuste. Olha só. Rossi, eu quero vertical. Pois vamos lá, tamanho do slide 38 por 1, tá? Por 47,625. Colocou, garantir o ajuste, olha só. E nós temos aqui, tá, o tamanho de stories. Então, você vem aqui, 38,1 por quanto? Por 67,33333. Garanta o ajuste, garantiu o ajuste, tá ok? Então, a gente vai lá para o formato 38,1 por 38,1, que é o quadrado, tá bom? Ajuste. Rossi, aqui tem linha? Tem, ó, inserir régua, quer dizer, exibir régua, né? Tá aqui, ó, a régua. Vamos utilizar elas? Não. Vamos utilizar linhas guias? Vamos. Ó, aqui é a linha guia, ó. Eu consigo, ó, clicando nela, ó, em cima dela, eu consigo, tá? Mexer ela para um lado e para o outro. E é através dela que eu vou me basear. Temos também a linha grade, que é esses pontinhos aqui. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Mas a linha grade também, tá? Fica onde? No menu exibir. A gente vem aqui no menu inserir, vem aqui nessa barra, né, deles, e a gente pega aqui, ó, o retângulo, a forma retângulo, e a gente coloca aqui, ó. Bota igualzinho o tamanho, ó, em formatar. A gente tem aqui, ó, 34,7, vou botar 34 por 34. Vai ficar igual. Então, aqui eu vou centralizar ela. Você percebe que o próprio PowerPoint, olha, nos cantinhos, tem umas setas vermelhinhas. O próprio PowerPoint está me descrevendo onde eu posso colocar, ó, o meu elemento. E aí, a mesma ideia. Quando você for inserir o texto, não estou ensinando a ferramenta. Quando você for inserir a caixa de texto, você não vai inserir, você não vai inserir ele fora desse quadrado. Você vai colocar aqui, ó, tá? Se você for colocar algum tipo de imagem ou elemento aqui, você não vai colocar aqui fora, você vai colocar aqui. A não ser que você queira colocar um background, né? O que seria o background? Seria uma imagem, um fundo, né? Eu vou pegar esse aqui só como modelo. Você colocaria aqui, ó, o fundo, colocaria ele para trás. Ó, ok. Aí o texto você colocaria aqui. O elemento, você pegaria, ó, esse elemento, que é a imagem, né? Um dos elementos do post. Você iria colocar aqui, ó, tá? Então, assim, e você respiraria. Gente, nunca façam isso, ó. Essa imagem cortada aqui.
né? E botar o texto. Deixa eu ver aqui como é que eu posso botar o texto atrás disso. Ó, botar o texto aqui, ó, na frente. Não façam isso, tá? Então, façam uma harmonização bacana, tá bom? Eu espero que vocês tenham aprendido, é de uma forma rápida, mas é só para vocês saberem, terem noção dos tamanhos, tá? A parte mais importante já foi dita para vocês. Bom, galera, agora aqui a gente está na plataforma do Illustrator, né? O Illustrator é uma plataforma para a gente criar post. Eu gosto muito dela, eu utilizo ela, né? Que é um produto da Adobe. Há quem faça no Photoshop, enfim, mas aqui a gente está com o intuito não de mostrar a ferramenta do Illustrator, mas sim, tá? As medidas corretas para um Instagram, tá bom? Então veja só, eu já deixei aqui para vocês os tamanhos, ó, no formato quadrado, no formato horizontal, no formato vertical e stories, tá bom? No entanto, tá? Eu vou mostrar aqui no Illustrator, para quem está começando a mexer no Illustrator, a importância de estar redimensionando esses tamanhos de forma correta, tá? Então, vamos aqui, vamos em arquivo novo. Aqui tem, ó, já tem algumas pré-definições. A minha que eu utilizo muito, que é a forma quadrada, já está aqui, né? Eu utilizo também a 4, enfim. Mas os tamanhos você modifica aqui, tá? 1080 por 1080, tá? É importante que é o formato quadrado. 1080 por 566 é o formato, né, horizontal, né? O tamanho horizontal, aquele tipo paisagem, tá? Mais conhecido. Nós temos também o vertical, que é aquele modo retrato, né? Que é 1080 por 1350, certo? E nós temos também o Stories. O Stories ele já é 1080, né, por 1920, certo? O importante aqui no Illustrator, que é o que eu estou mostrando para vocês sobre esses detalhes de pré-definição, é você também saber o modo de cor, né? A questão do sistema de cores e o efeito de rasterização, ou seja, quantos ppi, né, ele aguenta aquele arquivo. Então, para o que a gente está fazendo, que é o Instagram, é 72 ppi, tá? E o modo de cores é RGB. Isso em ambas plataformas que eu já falei anteriormente, tá? Então aqui, quando a gente coloca esses arquivos aqui, eu vou colocar 1080 por 1080 para que a gente possa, né, dar uma visualizada sobre o que a gente vem falando nas outras ferramentas, que é a questão da respiração. Eu tenho aqui no Illustrator as chamadas linhas guias, né, que eu pego aqui direto da régua, ó, e coloco, tá? Eu já consigo, porque eu já tenho uma longa jornada, né, fazendo esses materiais, eu já consigo ir pelo olhômetro, tá bom? Usando a própria linha guia, tá? Mas existem pessoas, e entendo, que não conseguem utilizar a linha guia. Então, o que ela vai fazer? Ela pode utilizar o próprio quadrado, usando a ferramenta retângulo, tá? Então, ela vem aqui, vou colocar uma cor, ela faz o retângulo, ela mede de acordo, né, com o quadrado para ficar retinho, bonitinho. Ó, e aqui você já coloca o quadrado para te dar uma orientação, tá, em relação, o Illustrator, ele já tem aqui a questão do alinhamento, então já tenho mais uma noção mais ainda certeira da minha área de trabalho aqui, tá bom? Então, ó, tá aqui o retângulo, vou me basear por aqui. Eu nunca coloco imagens aqui, né? Ó. Por quê? Porque eu sei que vai cortar, principalmente texto. Texto a gente tem que colocar na parte de dentro desse retângulo, e isso em ambas plataformas que eu mostrei, ó, para não ter o risco de ser cortado, tá bom? E a mesma coisa, tá? São com os elementos que você quer que chamem a atenção. Agora, se você quiser colocar um background, o que é o background? Um plano de fundo, você pode puxar esse plano de fundo para o tamanho mesmo do post, tá bom? Porque aí tu vai conseguir, né, ter um
o completo, né? E não precisa ser cortado, mas o conteúdo em geral, que é parte de texto, infográfico, enfim, coloca aqui dentro porque dá uma harmonização melhor, tá bom? Esse é o intuitivo desse vídeo, mostrar só as medidas e a respiração, tá bom? Então, veja só, aqui tá, o teu espaço, essa parte azul é o espaço, o tamanho do post, correto? Essa linha preta que você está vendo já é uma separação da margem, onde você está dizendo assim, até aqui é o limite do meu conteúdo. E todo o seu conteúdo você joga dentro, tá, dessa área pós-linha, que eu vou colocar aqui como branco, dessa parte branca, tá bom? Para você fazer, né, aí a composição, a harmonização, né, do seu card, tá bom? Para o seu Instagram, do seu post para Instagram, tá certo? Vou mostrar aqui na prática uns cards. Deixa... Olha só, nesse card, por exemplo, o que eu coloquei, né? Olha só, ele está todo harmônico, ó. Essa imagem, por exemplo, o que eu falei para vocês, ela é minha total importância? Não. Então ela pode ser cortada um pouquinho, não tem problema nenhum, mas o meu conteúdo tá aqui, ó, na parte de dentro. Ó. Tá vendo? Ó, toda na parte de dentro. Ela não vai ter o risco de ser cortada. Ah, Rossi, mas a bonequinha, ela, ó, ainda assim, ó, porque ela não é meu conteúdo principal, mas se eu quisesse ainda melhorar, eu colocaria assim, ela um pouquinho mais para dentro, tá bom? Mas o meu principal, que é o título e o meu arroba, tá aqui de forma que ele não vai ser cortado. A mesma coisa é o restante do conteúdo. Então a ideia é que vocês consigam fazer isso, tá? Dentro do card de vocês, tá? Deixem o material de vocês respirarem. Então, pessoal, esse foi o material, né? Eu acredito que ficou um vídeo um pouco longo, mas eu acredito que dê para você pegar um pouquinho do conteúdo, né? Eu espero que você tenha gostado, né? Foi feito assim, passei praticamente, a minha intenção, né, era colocar só os formatos, mas resolvi, né, por uma questão até mais de personalidade minha mesmo, colocar um conteúdo completo. Eu tenho um e-book, né, com os tamanhos padrões, inclusive em pixel e em centímetro, tá bom? Se você resolver querer esse material, você entra lá no grupo do Telegram, tá bom? O link tá na bio do meu Instagram. Espero que você também possa curtir, né? E compartilhar, deixar o seu comentário aí no canal, porque isso ajuda a gente bastante, tá bom? E até mais!